o seguinte é esse: as pessoas têm uma grande dúvida acerca da oração, e nós sabemos que a pessoa não pode ficar muitas vezes em dúvida, porque nós sabemos que a oração é uma coisa que leva nós a se aproximar de Deus. Você sabe que a oração é uma coisa que se torna um alimento para a nossa alma, né? Quanto mais oramos, quanto mais buscamos, nós se tornamos pessoas fortes. Mas as pessoas nos últimos tempos, nas últimas décadas, elas estão assim sem saber o que fazer. Então ela diz que para falar com Deus, ou seja, para vencer nesta vida, não precisa fazer muita oração não. E eu quero saber do pastor, né, desde já passando a palavra para o pastor, eu quero que você possa me explicar, né, acerca da oração e trazer para todos os ouvintes que estão ouvindo nesse momento, né, em nosso país, e há muitos irmãos, e aqueles que estão muitas vezes, pastor Kleber, em casa, precisa voltar para Deus, precisa ter uma comunhão, precisa ter o quê? Ter aquela intimidade com Deus. Sabemos que os dias são de trevas, mas nós temos um adversário que tenta lutar para trazer esfriamento às vidas. Quer dizer, se não orar, não tem vitória. Se orarmos, conquistamos a vitória. Então, desde já, o que é que você pode me explicar, pastor Kleber, nesse momento para todo o povo? Primeiramente, eu quero saudar todo o povo brasileiro com a paz do Senhor Jesus, deixando essa paz para todas as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão nos ouvindo através de outros receptores de comunicação, e nós glorificamos a Deus e exaltamos ao Senhor. O fator sobre a oração é muito importante nós entendermos isso. Quando Jesus, em Mateus capítulo 21, verso 13, Jesus ele falou o seguinte: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Glória a Deus, aleluia. O que as pessoas elas estão ensinando hoje, infelizmente, não vou julgar, acredito que seja também por falta de conhecimento, porque nós estamos aí dentro de um movimento que não só no Brasil como no mundo inteiro, são muitos ensinamentos acerca da oração, mas nós sabemos sobre, porque Jesus ele falou sobre a oração. Ele falou sobre a oração, sobre o dever de orar e nunca desanimar. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, sobre o dever de orar e nunca desvanecer, nunca desanimar. O dever de estar orando, o dever de estar sempre em comunhão com Deus, buscando ao Senhor. Há muitas das pessoas que dizem: não precisa orar muito, é melhor a obediência. Tudo bem, eu concordo que a oração ela deve caminhar juntamente com a obediência. Se você orar muito mesmo, mas se você não obedecer à palavra de Deus, então as suas orações elas ficam como meio paradas, estagnadas, e nós não queremos que a oração de nenhum dos nossos irmãos ela fique parada, mas que ela chegue até a Deus como um aroma suave, né? Que chegue até a Deus e mova o coração de Deus. Com relação ao tempo da oração, não há tempo para oração. Se você quiser, você pode orar 3 vezes ao dia, como foi o caso de Daniel, que estava orando 3 vezes ao dia, né? E isso significa que nós devemos estar buscando em oração a Deus. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos ter uma intimidade com Deus. Geralmente as pessoas elas estão buscando a Deus e oram 10 minutos e acham que isso já é o suficiente, né? E quando Deus não as responde, logo elas querem dizer: não, Deus ele não está ouvindo a minha oração. Para aí, não é questão de que Deus não esteja ouvindo a oração. A questão aqui é a perseverança em estar orando. Colossenses capítulo 4, versículo 2 fala: perseverai em oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 fala: orai sem cessar. Então, essas passagens bíblicas, elas dizem que nós temos que orar constantemente, devemos estar orando em todo
seja em abundância, seja na dificuldade, seja em qualquer situação, devemos estar orando. Não tomando a palavra do pastor, se nós analisamos que na palavra de Deus, nós temos um exemplo do apóstolo Paulo, que ele disse que sofreu naufrágios, sofreu perseguições, mas ele disse que não é nudez, nem um problema, nem escassez nos separará do amor de Deus. Se nós tivermos, pastor Kleber, uma vida de oração, nós somos, na realidade, pessoas que vão estar prontos para vencer as dificuldades do dia a dia. Porque se nós analisar, pastor Kleber, a vida da Ana tem uma vida constante de oração. E diz que ela todos os dias de madrugada subia ao templo para falar com Deus. Quer dizer, que através da oração, ela buscando a Deus, ela tinha a resposta de Deus. E foi bom você falar sobre Ana. A Bíblia mostra em Lucas capítulo 2, versículo 37, diz que ela tinha aproximadamente 84 anos. Isso é o que? Um exemplo de perseverança. 84 anos, que não saía do templo, estava sempre em oração e jejuns. Estava sempre em oração e jejuns. Agora, com relação à oração, eu já encontrei pessoas dizendo o seguinte: olha, os evangélicos, eles ficam gritando, Deus ele não é surdo. Tá, veja bem o que acontece. Nós temos oração, nós temos a oração individual, onde Deus ele fala, através dos ensinamentos de Jesus Cristo: entra no teu quarto e ora ao teu Pai que vê em secreto, e Ele vai te recompensar. É uma oração individual. Agora nós também vemos que no capítulo 7 de Samuel convoca o povo para estar orando. Aqui já é uma oração coletiva. Agora, quando nós olhamos para a passagem de Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, já é um outro tipo de oração. Clama a mim, ou seja, clamar diz respeito a você gritar em voz alta. Então, quando você vê alguma igreja em que as pessoas estão falando em voz alta, eles estão clamando a Deus, estão buscando a Deus, né? Então, fica essa palavra para os irmãos, para que os irmãos compreendam isso. Oração individual, oração coletiva e clamor, né? Temos que entender esses pontos. Sim, continuando. Pastor Kleber, nós também temos um maior exemplo. Nós temos Esdras. Nós sabemos que passou por uma fase muito difícil, em que quando ele recebe a notícia que estavam saqueando todas as cidades e derrubaram os muros, diz que aquilo cortou o coração dele. Mas ele, por ser uma pessoa que tem intimidade com Deus, o que é que ele fez? Ele tomou uma atitude, ele se levantou. Pastor Kleber, ele não se deu assim por fraco. Ele disse: não, se nesta hora a luta está vindo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me levantar. E ele foi realmente, pegando uma carta e seguindo até aquela cidade. Ele orou, chorou em pranto, de face no pó, pedindo a Deus recursos e forças e vitória para que ele viesse a obter êxito. E eles venceram a guerra. O que nós queremos dizer com isso, pastor? Já agradeço o senhor novamente por estar aqui, para trazer uma explicação ao povo. E eu quero dizer para o povo de Deus: não desvaneçam, gente. Tenha fé, creia. Não é o problema que vai separar nós do amor de Cristo. Não haverá condenação. E aqui está o pastor Kleber nos trazendo essa explicação. E que nós passamos em um país que está passando por uma fase muito crítica, pastor Kleber. As pessoas não sabem mais o que fazer. Agora é só um momento, né? Agora é o momento mais importante de nós dobrarmos os nossos joelhos e começarmos a orar ao Senhor. Exato. Eu vou falar alguma coisa aqui sobre há muitos anos atrás. O que acontece? Quando o meu
desse pastor, que é o pastor Luiz Negreiro, né? Há muitos anos atrás, certa vez um jovem chegou para ele e falou assim: Pastor Luiz, eu estou orando há 8 anos para me ser batizado com o Espírito Santo. E o pastor Luiz falou para ele o seguinte: continua orando, porque Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Isso quer dizer o seguinte, que nós não podemos desistir dos nossos objetivos, né? Correto. E nós devemos continuar orando, né? Porque o nosso país passa por situações difíceis, né? Correto. Para que Deus possa abençoar as nossas autoridades e fazer uma grande obra na vida de cada um deles, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O mais precioso do ser humano é a alma, né? Que Deus. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria estar aqui com o senhor pastor Cícero Filho, né? Além de pastor, também é cantor, e eu agradeço isso pela vida do Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar a sua vida e que continue abençoando o seu ministério cada vez mais. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Glória a Deus. De outra vez nós nos encontramos. Que Deus abençoe.